Fala galera, todos bem como estão? Eu sou o professor Pedro Campos para mais uma live, mais uma aula, mais bloquinho, mais um tudo para falar do incrível mundo da matemática, estatística com vocês. Hoje falando sobre mediana, uma das nossas medidas de tendência central, certo? Vamos lembrar que quando a gente fala em medidas de tendência central, a gente está se referindo àquela medida que vai indicar a tendência da minha distribuição. Então, quando eu quero representar uma distribuição, tenho lá um conjunto de dados, e eu quero representar esse conjunto de dados através de um dado, certo? Este dado vai ser uma medida de tendência central, que pode ser a média, pode ser a mediana, ou pode ser a moda. Já tivemos uma live falando de média ontem, e hoje vamos falar sobre mediana, tá certo? Vamos entender o que é essa medida de tendência central. E eu trouxe hoje um primeiro slide que já segue um padrão um pouco diferente do que normalmente eu faço, que é, normalmente eu evito trazer muita fórmula para vocês, porque a grande maioria das fórmulas não serve para muita coisa, quando você entende o conceito você não precisa da fórmula e blá, blá, blá. Só que hoje eu quero mostrar a fórmula porque é a fórmula que assusta. Certo? É uma fórmula que ela assusta tanto que o examinador pode até usar ela para te assustar na hora da prova. Pedrão, como assim? O examinador dentro da questão, ele te dá a fórmula de mediana e ela é tão feia que te bota em desespero e você acha que você não entendeu nada. Calma que eu vou explicar, mas para isso vou ter que jogar a tela. Então vem comigo na nossa telinha e esta, galera, é a fórmula da mediana. Caraca, Pedrão, que coisa horrorosa. É. Só que ela é bem boba, na verdade. Só que o que é muito comum o examinador fazer em prova? Ele te dá um conjunto de dados, bobinho, como por exemplo, eu trouxe aqui um rol, tá? Ele te dá uma coisa como essa na prova, e ele fala assim, para o conjunto de dados abaixo, seria este conjunto, calcule o valor da mediana utilizando a fórmula pá, certo? Pensa na questão, visualiza. Ele te dá esse rol e ele fala, para o conjunto de dados abaixo, calcule a mediana através da fórmula. E ele escreve essa fórmula embaixo. Quando você olha para isso, você entra em desespero. Você fala, meu Deus, eu achei que sabia o que era mediana, mas eu não sei, e acabou com tudo, já era, vou reprovar. E você acaba relendo uma questão que era fácil, Por quê? Galera, o que vai ser mediana? Mediana é basicamente o dado que está no meio. Eu até coloquei uma definiçãozinha de livro aqui. Mediana é a realização, que é o mesmo que dado, que ocupa a posição central da série de observações. Importante quando estão em ordem crescente. Então toma cuidado que mediana é uma coisa bem simples. Mediana é simplesmente o dado que está no meio. Só que para você encontrar esse dado, antes você precisa ordenar os seus dados em ordem crescente. Normalmente na prova eles já vêm em ordem crescente, mas sempre vale a pena se dar uma olhada ali para ver se tá, para corrigir tudo mais. E mediana vai ser só isso, o dado que está no meio. Então, por exemplo, se eu te desse este rol, e perguntasse para você qual é o valor da mediana, tudo que você teria que fazer é olhar qual o dado que está no meio. Ponto. Tá certo? Pedrão, mas peraí. Ele não mandou calcular através da fórmula? Galera, lembra que na sua prova é alternativa. O examinador não pode te pedir para calcular por um método. Você vai calcular, ele pode perguntar a mediana. Do jeito que você vai calcular, você que decide. E outra coisa é que é o seguinte. Essa fórmula, por mais feia que ela pareça, essa fórmula ela está dizendo a mesma coisa que eu acabei de dizer. A tradução dessa fórmula é mediana é igual o dado do meio. Acabou. É isso que a fórmula está dizendo, Pedrão. Não é possível.
Mediana é isso aqui, exato. É igual a isso aqui, exato. Isso aqui representa o dado do meio? Exato. Mediana é igual o dado do meio. Pedrão, não é possível que este demônio represente o dado do meio. Sim, representa. E eu vou explicar para vocês o porquê que ele representa. E isso vai ser importante, porque essa explicação que eu vou fazer agora, ela vai ter vínculo e ligação com várias outras fórmulas que podem aparecer. Então presta bem atenção, que vai ser bem importante entender isso aqui, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que o dado que está no meio é um conceito um pouco relativo. Por quê? Por exemplo, se eu tiver uma distribuição com 3 dados, melhor assim, 3 dados. Primeiro, segundo e terceiro. Qual é o dado que está no meio? O segundo, esse aqui. Agora, e se eu tiver uma distribuição com 4 dados? Um número par. Qual é o dado que está no meio? Não tem, concorda? Quando a distribuição for par, não existe um dado que está no meio. Então, quando você fala o dado que está no meio, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é que isso traz 2 situações. Se o n, o número de dados, for ímpar, ou seja, se eu tiver uma distribuição com uma quantidade ímpar de dados, ou se eu tiver uma distribuição com uma quantidade par, porque a interpretação do que vai ser o meio varia de um para o outro. Tá, beleza, Pedrão, entendi que tem essa separação. E esses monstros aqui? Vamos com calma. Vocês lembram que quando eu represento um dado, por exemplo, x2, esse 2 que aparece aqui, esse índice aqui de baixo, representa a posição do nosso dado, certo? Então, x2 seria o segundo dado de uma distribuição. x3 seria o terceiro dado de uma distribuição. x190 seria o 190º dado de uma distribuição. Então, x sempre vai representar o nosso dado e o número que entra aqui representa a posição desse dado. Então, repara que na nossa fórmula, a gente tem claramente o x, ó, estes caras representam o x, e as outras coisas que aparecem, elas são justamente o nosso índice. Então, ó, o que tem aqui, esse cara que aparece, n mais 1 sobre 2, é o nosso índice aqui de baixo. N sobre 2 é o índice aqui de baixo. N sobre 2 mais 1 é o índice aqui de baixo. Então, tudo isso que eu marquei em verdinho representa a posição que este dado ocupa. Tá claro? Representa a posição que esse dado ocupa. Beleza. Entendido isso, vamos entender a fórmula. Vamos pensar primeiro com o número ímpar, quando eu tenho uma distribuição com uma quantidade de dados ímpar. Então, por exemplo, se eu tiver 3 dados, o dado do meio vai ser o segundo. Presta atenção. 3 mais 1 dá 4. Dividido por 2 dá 2. A posição da mediana. Se eu tiver uma distribuição com 5 dados, quem é o dado que está no meio? O terceiro. 5 mais 1 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então, reparou que sempre que eu pego o total de dados, somo 1 e divido por 2, eu tenho a posição do cara do meio. Olha lá, 3 dados, 3 mais 1, 4, dividido por 2, 2. É a posição do dado do meio. 5 dados, 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. É a posição do cara do meio. Outro exemplo, se eu tivesse 9 dados, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. A posição do cara do meio. O quinto dado é o que está no meio. 4 para um lado, 4 para o outro. Então, essa primeira parte da nossa fórmula está dizendo justamente isso.
quando o número de dados for ímpar, é só você pegar o n, que é o número de dados, mais 1 sobre 2, para descobrir a posição da mediana. Então, se o n é igual a 9, é só fazer 9 mais 1, 10. Dividido por 2, 5. Então, a mediana vai ser o quinto dado, o x de posição 5. Legal? Ah, Pedrão, e se eu tiver uma distribuição, sei lá, com 101 dados? Uma distribuição com 101 dados. Fácil. 101 mais 1, 102. Dividido por 2, 51. Então, a mediana seria o dado que está na posição 51. Beleza? Então, isso aqui só indica para mim a posição que vai estar essa mediana. Só que isso que a gente viu por enquanto é quando o n é ímpar. Agora, quando o número de dados for par, aí não existe um dado no meio. E o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai fazer a média dos dois dados centrais. Então, por exemplo, se uma distribuição tem 4 dados, a mediana vai ser a média entre o segundo e o terceiro dado, o meio entre eles. Se eu tiver uma distribuição com 6 dados, a mediana vai ser a média entre o terceiro, agora sim, e o quarto. Se eu tiver uma distribuição com 10 dados, a mediana vai ser a média do quinto com o sexto. Então, como que eu posso chegar a isso através de uma fórmula? Bem simples, presta atenção. Com 4 dados, é a média do segundo com o terceiro, que é o próximo. Com 10 dados, é a média do quinto com o sexto, que é o próximo. Então, presta atenção, para 4 dados, 4 dividido por 2 já dá 2. Vai ser a média do segundo dado com o próximo, que é o terceiro. Com 10 dados, 10 dividido por 2 dá 5. Vai ser a média do quinto com o próximo, que é o sexto. Então, na fórmula, eu tenho que quando o n for par, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a média, e o que é média? Soma e divide por 2, certo? Quando for par, eu vou fazer a média, soma e divide por 2. Eu vou fazer a média entre quem? O dado que está na posição n sobre 2 e o próximo, que é o n sobre 2, mais 1. Então, se a distribuição tiver 10 dados, 10 dividido por 2 dá 5, e o próximo, que é o sexto. Então, eu vou fazer a média do quinto e o sexto dado. Então, acabou. Essa fórmula, ela só está indicando para vocês, de uma forma matemática, que mediana é o dado que está no meio. Se você guardar na sua cabecinha que mediana é o dado que está no meio, acabou. É tudo que você precisa, certo? E para a gente calcular isso, vou até trazer agora o rol que eu já tinha mostrado. Esse aqui. Vamos calcular a mediana para esse conjuntinho de dados. E bom, vamos lá. Vamos calcular a mediana aqui. Primeira coisa, vamos ver quantos dados tem. Ó, se você quiser, é importante. Sempre bate o olho para ver se está em ordem crescente. Lembra que isso é importante, mas aqui eu já sei que os dados estão todos em ordem crescente. Para achar a mediana, o que você pode fazer é ir cortando o dado até chegar no meio. Quer ver? Ó? Eu vou cortar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dados do começo, corto 10 dados do final. Corto mais 10 dados do começo, corto mais 10 dados do final. Já estou quase no meinho, vou cortar 1, 2 dados do começo, 1, 2 dados do final. Só para ir na banha. Aí depois mais 1, 2 dados do começo, 1, 2 dados do final, tá aqui. A mediana é a média entre esses dois dados. Acabou. Se você tiver todos os dados na mão, dá para fazer isso. Eu já sei que nossa mediana é a média 68,2 mais 68,3 sobre 2. Então acabou. Só desse jeito você nem precisa fazer fórmula, nem nada. Só assim a gente já mata. Inclusive o resultado disso aqui é bem bobinho, né?
O ponto médio entre esses dois vai ser 68,25. Acabou. Essa é a nossa mediana. Agora, nem sempre você vai conseguir ficar cortando dado do começo e do final. Às vezes tem muito dado para você fazer isso. E aí, qual é o truque? Primeira coisa, vamos ver quantos dados eu tenho nessa distribuição. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na coluna são 5, então 10 vezes 5, 50. Já sei que o nosso número de dados é 50. Só fazer um negócio que eu tenho toque. Tá muito grande isso aqui. Olha que mais bonitinho, compacto. Olha outro charme. Tá. Então, descobri que eu tenho 50 dados, aí é só olhar. 50 é par ou é ímpar? Pô, claramente 50 é par. Então, o que eu faço? 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, eu vou pegar o dado que está na posição 25, mais o próximo dado. Quem é o dado que vem depois da posição 25? Pô, Pedrão, posição 26, exatamente. Mais o dado da posição 26 e vou fazer a média entre eles, ou seja, soma e divide por 2. Quando você olha quais são esses dados, o dado que está na posição 25, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É esse aqui, o 68,5, e o próximo da posição 26 é esse aqui, o 68,3. Ou seja, daqui vai cair de novo nesse esqueminha. Eu vou ter 68,2 mais 68,3 sobre 2, que vai dar o bom e velho, que a gente já sabia, 68,25. Tá claro, sala? Crises? Dúvidas? E tá lá, galera. Sinceramente, é isso que eu espero de mediana para nossa prova. O examinador vai trazer ali um conjunto de dados, você vai interpretar esse conjunto de dados e você vai calcular a mediana. Lembrando, mediana é o dado que está no meio. Ponto. E só toma cuidado, pelo amor de Deus, de lembrar de antes colocar os dados em ordem crescente. Tá certinho? Agora, eu sei que isso que eu acabei de fazer não é bem uma questão de prova. E vocês ficam com aquele sentimento de, Pedrão, quero ver uma questão de prova, quero ver um exemplo ali do que o examinador pode cobrar na minha vida. Então, vamos para uma questãozinha de prova agora, coisa linda, e uma questão que traz uma coisinha diferente. Nossa questão diz assim: o diagrama de ramos e folhas abaixo corresponde às observações 82 a 158 do atributo X, um dado qualquer. Assinale a opção que dá o valor mediano de X. Então, questão simplesmente quer a mediana. É isso. Acabou. Agora, essa questão, ela trouxe os dados através de um diagrama de ramos e folhas. E esse é um tipo de diagrama que muita gente não conhece e que pode aparecer na sua prova. Então já quis escolher essa questão de propósito, tá? Quis escolher de propósito para já mostrar para vocês o que é o diagrama de ramos e folhas para quem não conhece. Então aqui é bem simples. No diagrama de ramos e folhas, eu tenho essa barra. Do lado esquerdo da barra vai ser o nosso ramo e do lado direito serão as nossas folhas. Numa árvore você tem o ramo e neste ramo ficam presas as folhas, certo? Então você define o ramo que você está e as folhas que fazem parte dele. Essa é a metáfora do diagrama de ramos e folhas. E aqui é bem simples. O ramo ele vai ser uma casa decimal e as folhas serão casas decimais abaixo disso. Então, quando ele falou para mim que esse diagrama
ele vai do 82 ao 158. Quando eu olho aqui, ó, esse 8 e esse 2, eu já sei que esse dado representa o 82, o nosso primeiro dado. Então, o ramo, ele vai representar a casa das dezenas. Então, aqui seria a família do 80. Tá certo, classe? Então, esta classe aqui, ó, seria a família do 80, 82 no caso. O de baixo seria a família do 90, então eu tenho o 90, o 90, o 93 e o 99, e daí em diante. Então, no nosso ramo, eu já sei por este dado 82 que ele vai representar a casa da dezena. Tanto que lá no final, o último dado é o 158, e eu já vi que é esse 15 com esse 8, 158. Agora, cuidado para interpretar todos os outros dados dessa brincadeira, tá? Por quê? Quando você olha para a classe de baixo, cuidado que esse aqui não é o 90.039, não. Os números que aparecem aqui são dados novos. Então, essa distribuição, na verdade, ele é assim, ó. Eu tenho 82, aí vem o 9 com 0, é o 90, depois 9 com 0, 90 de novo, 9 com 3, 93, 9 com 9, 99. Aí, dessa família acabou, vou para de baixo. O 10 com o 0 é o 100. Depois, o 10 com o 0 de novo, 100. Depois, o 10 com 1, 101. E daí em diante. Certo? Então, fica ligado que é assim que vocês vão ler o diagrama de ramos e folhas. Ele vai ter que te contar o começo e o final para você calibrar as casas decimais que você tem. E aí, os números que aparecem aqui sempre representam novos dados. Tá claro para todo mundo? Crises? Dúvidas? Agora. Entendido isso, vamos encontrar quem é a mediana. Para a mediana, a gente vai ter que encontrar quantos dados a gente tem, certo? E aí, uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? Uma coisa que eu gosto de fazer é olhar primeiro quantos dados a gente tem. Então, eu, pelo menos, quando trabalho com mediana, vou até voltar um passo anterior. Estatística é um tema que tem muita continha pequena, e a conta que você fez na primeira questão, às vezes é usada na segunda questão de novo, que é usada na terceira, e daí em diante. Então, eu particularmente, eu gosto de ter muito cuidado na hora de resolver estatística e fazer com bastante organização, legal? E sempre que eu vou fazer cálculo de mediana, eu gosto de primeiro analisar quem é a frequência acumulada. O que é a frequência acumulada? É quantos dados eu tenho acumulado classe a classe. Então, para a gente organizar primeiro, não é obrigatório fazer o que eu vou fazer agora, mas para a gente organizar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou antes construir aqui uma tabelinha para a gente representar nossa frequência acumulada, que é representada pela letra Fzão, inclusive. E o que eu quero dizer com frequência acumulada? Você vai entender. Então, por exemplo, a primeira classe, ela tem um dado só, certo? A primeira classe tem um dado. Então, até aqui nossa frequência acumulada é 1. Eu tenho um dado só. Aí, na segunda classe, eu estou vendo que tem 1, 2, 3, 4 dados. Então, 4 dados da segunda classe com um dado da primeira classe, já são 5 dados que eu tenho até aqui.
Pô, Pedrão, mas você só está fazendo a soma e anotando os dados? Sim, exatamente isso. E qual que é a vantagem de fazer isso? Que se em algum momento eu me perder em conta, eu não tenho que contar tudo de novo. Então, por exemplo, aqui, acabei de mudar o assunto e esqueci das contas. Mas quando eu volto, eu sei que até este ponto tinham ido 5 dados. Então, quando você faz linha a linha, se você se atrapalhar na conta, é só voltar na linha de cima que você tem salvo, tem o backup da sua conta. Então lá, na próxima classe eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dados. 16, Pedrão, vamos checar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então 16 dados dessa classe. Com os 5 da de cima, 21. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dados. 8 dados nessa classe, com os 21 da de cima, 29. Repara que vai ficando organizadinho, você não se perde no meio do caminho, tá? Se eu esquecer o número, tá salvo, eu não preciso contar tudo de novo. O mesmo para a próxima classe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dados aqui. 9 dados com os 9 que eu tenho, 38. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dados com mais 38, 45. Depois, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso mesmo. Isso aí. Depois, 3 dados aqui. 45 com mais 3, 48. E aí, para finalizar, com mais um dado que aparece aqui, 49. Será que esse botão 13 aqui fica bom? Acho que tá mais alinhado, hein? Enfim, tá lá. Beleza? Ai, Pedrão, 49? Tô meio inseguro. Será que não é 50? Qualquer dúvida, você tem as contas anotadas para ir conferindo uma a uma, tá legal? Mas não precisa se desesperar, pode ser sim que você tenha uma quantidade de dados ímpar. Nada impede, tá? A gente gosta de ver uns 50 ali que parece bonitinho, mas se eu tiver um valor ímpar como 49 feio, sem crise. Pode acontecer. Aí vamos lá, feito isso. Descobrir posição, papapá, tudo mais. Agora vamos achar quem é a mediana. Lembra, mediana é o dado que está na posição central. São 49 dados. 49 é ímpar. Então tem um dado que está no meio. Como que eu vou fazer para descobrir a posição desse dado? O total mais 1 dividido por 2. Então, 49 mais 1 sobre 2 vai ser a posição da nossa mediana. 49 mais 1, 50, sobre 2, 25. Então, a nossa mediana vai ser o dado que está na posição 25. E olha por que eu gosto da coluninha da frequência acumulada. Porque você não precisa voltar e contar tudo de novo até chegar no dado 25. Porque se liga só, a primeira classe tinha um dado, a segunda tinha 5, a terceira 21. Então, ó, até a terceira classe tinham ido 21 dados. Então já sei que o 25º dado deve estar na próxima classe, que vai até o 29º. Então, se eu sair do 21º e fui até o 29º, em algum momento, inevitavelmente, a gente passou pelo 25. E aí é só contar. A terceira classe foi até o 21º, aí eu vou ter 22º dado, 23º, 24º, 25º. Só cuidado, né? O 25º não é o dado 5, já que eu estou lá no ramo 11, então vai ser 11 com 5, que é 115 a nossa resposta, alternativa certa, alternativa E. Estão comigo?
Tá claro, Sala? Crises? Dúvidas? Então, essa é a nossa brincadeira da mediana, o cálculo da mediana, sempre. Mediana é o dado que está no meio, na posição central. Se a distribuição tiver uma quantidade ímpar, existe um dado que é a mediana. Se a distribuição tiver uma quantidade par, eu faço a média entre os dois centrais. Simples. Aproveitei para mostrar a fórmula, porque se o examinador der a fórmula para tentar te assustar, você vai dar risada até porque você já entendeu ela. E mostrei também de lambuja um bônus da aula, o que é o diagrama de ramos e folhas, que pode aparecer na sua prova e tem muita gente que nunca ouviu falar disso na vida. Então tá apresentado também para vocês conhecerem. Tá claro? Crises? Então tá lá hoje um tema mais tranquilinho, mais de boa. Então, senhoras e senhores, vou ficando por aqui. Atualmente, espero que todos estejam gostando. Estamos com 5 lives por semana, às vezes mais. É muita live. Então, espero que todos estejam conseguindo acompanhar, gostando, entendendo. Para mim, é um prazer imenso. Um beijo enorme. Até uma próxima aí. Tchau. Valeu.